Hoje o Portal UEM recebe em nossa sala de bate-papo o historiador Fábio Bertonha. O professor do Departamento de História da UEM fala sobre o seu último livro, lançado há 2 semanas atrás. O livro sobre o general Paton. Acompanhe. Hoje, o Portal UEM recebe na nossa sala de bate-papo o professor do Departamento de História, Fábio Bertonha. Tudo bom, professor? Tudo bem. Historiador, agora acabou de lançar recentemente, há 2 semanas, um livro que está aí sendo muito bem comentado, muito bem falado, e de um tema que foi polêmico na Segunda Guerra, sobre Paton. De onde surgiu a ideia desse livro? Como foi escrevê-lo? Basicamente a ideia veio da própria editora, porque eles têm uma coleção chamada Guerreiros. Certo. Então já saiu sobre Rommel, já saiu sobre Lawrence da Arábia, e aí como eu já tinha escrito um livro para eles, no caso sobre os italianos, não tem muito a ver, e eu acabei sugerindo, olha, eu gostaria de escrever também um livro sobre isso, que eu gosto de história militar, etc. E aí eles deram vários nomes possíveis, e quando eu bati o olho nele, Paton, eu falei, esse cara aí é muito interessante, porque ele não é só um grande general, né? Ele foi um grande general, mas também uma figura completamente polêmica, até meio maluca. Então, é um cara que dá para trabalhar legal. Uma figura genial, então. É legal para ler. Ele é genial, mas é também muito contraditório. Um cara extremamente contraditório. Então, é muito interessante acompanhar não só a carreira militar dele, mas também como os efeitos políticos das opiniões dele, etc, etc. É uma figura muito interessante, no mínimo. E é um livro didático para ler, ou só para quem é da área de história, ou todo mundo? Não. Ele o padrão da própria editora Contexto é a divulgação científica de qualidade. Ou seja, então esse livro não é um livro para ler no primário, digamos assim, mas é um livro feito para o público geral, para todo mundo que queira entender um pouco a história da Segunda Guerra e a história desse cidadão aí, né? Professor, você já publicou, acho, contando com esse ou com o próximo livro, que está para ser lançado, já está para chegar Hoje está para chegar nas livrarias Itália, né, Presente e Futuro. São 13 livros que você já lançou, isso, né? Com esse sim. Como que é esse processo de fazer um livro? Quanto tempo demora? Olha, eu tenho muita facilidade. Realmente eu escrevo muito rápido e leio muito rápido também, então não é muito difícil. E à medida, uma das pequenas vantagens, acho que a única talvez de envelhecer, é que você começa a pegar a tarimba do negócio também, né? Com certeza. Então, quando você começa a trabalhar com um tema, você acaba adquirindo conhecimento sobre ele, então quando você quer fazer um desdobramento, é muito mais simples. Então, por exemplo, esse Itália, Presente e Futuro, a ideia dele surgiu quando eu estava na Itália, no passado eu estava no pós-doutorado em Roma, e eu vi a situação italiana, o governo Berlusconi, uma coisa simplesmente pavorosa. E aí eu comecei a pensar, eu quero atualizar os meus livros, os italianos, que os italianos já têm 6 anos, mas é um panorama da história da Itália, desde lá de trás até chegar naquele momento. Aí eu falei, não, valeria a pena atualizar. Certo. Aí comecei a coletar coisas, etc. Aí eu percebi, não vale a pena atualizar, é melhor fazer outro livro. Certo. Porque é mais interessante. Aí eu fiz esse outro que, como eu falo, é o irmão gêmeo do anterior, e é mais focado na Itália atual, na Itália desse momento e no futuro próximo. E a perspectiva dessa Itália atual do futuro próximo pelo seu livro é boa? Eu sofro muito, porque como eu sou italianófilo, né, até a raiz do cabelo, mas enfim, eu não vejo boas perspectivas a curto prazo. Eu torço muito, evidentemente, para a Itália se recuperar da situação atual no médio e longo. Agora, a curto prazo, a situação é complicada. Complicada. E você começou a escrever sobre a Itália, de onde surgiu essa curiosidade? Você falou que você gosta muito do país. Eu me interessei pela Itália por questões de família, né? Meus avós são italianos e eu sempre escutava as histórias em casa, da Itália. A Itália sempre era mencionada em casa como não era o Brasil e não era o exterior, era uma coisa à parte. Então eu comecei a me interessar e daí eu fiz meu doutorado sobre fascismo italiano. Fascismo italiano no Brasil. E aí uma coisa vai levando a outra. Eu fui morar lá no primeiro momento, e aí uma coisa leva a outra, você acaba chegando nisso, né? Certo. E esse livro foi lançado mais ou menos há 2 semanas. Ele está disponível aonde, professor? Olha, a Contexto é uma editora muito grande, né, de São Paulo, e está disponível no país inteiro, em todas as livrarias, e também, hoje em dia, né, todo mundo compra pela internet, é mais fácil. É mais fácil, né? E o livro Itália, Presente e Futuro, que está chegando agora nas livrarias também em todo o Brasil, é pela Contexto também? Também.
Esse daí está chegando esses dias nas livrarias, porque está chegando agora na editora, então demora um pouco para distribuir. Mas online já está à venda, isso eu garanto. Então é interessante para todo mundo se atualizar a respeito tanto da história da Itália, que daqui o presente e o futuro, e para ver também a situação geral que a Europa está vivendo, né? Vai ser interessante. Também, e a Itália também tem uma coisa bacana, porque eu sempre brinco, a Itália é praticamente o Brasil, é mesmo os dilemas que a Itália enfrenta hoje, guardadas as proporções, etc., é muito parecido com alguns dos dilemas que o Brasil vai enfrentar no futuro. Então são primos, na verdade, né? Todos latinos e com cultura semelhante, etc. Então é muito bacana nisso também, para entender não só a Itália, mas o Brasil também. Muito interessante. Parece que tem mais previsão de lançamento de mais 2 livros pela Edway. É como acabou calhando esse ano de várias coisas acumuladas saírem. Certo. Então vai sair mais um sobre a Primeira Guerra Mundial, que aí é um livro, não é paradidático, mas é um livro introdutório ao tema da Primeira Guerra, que ninguém conhece muito no Brasil. E também um que é um texto só sobre são coisas contemporâneas, basicamente relacionados à defesa e questões de desenvolvimento nacional. Tanto que quem faz o prefácio desse último é um almirante da Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro. Então, é bom focado aqui. Tem previsão para agora? Eu acredito 1 mês, 45 dias, mais ou menos. Então o professor não para. O professor está sempre se atualizando, escrevendo novos livros. Sim, temos vários em mente já. Já, né? Vários novos temas. Muito interessante, muito obrigado por conversar com a gente sobre esse livro. Alguma ressalva, alguma coisa para falar? Pessoal, como ter acesso? Eu só lamento não ter um exemplar do Itália para mostrar a capa, inclusive, que ficou muito bonita, mas eu não recebi ainda. Nem você recebeu ainda. Nem eu recebi ainda, então, mas ao menos o Patton está aqui, é bastante... Eu acho que ficou muito bacana, realmente. Então, é uma leitura que você recomenda? Bom, claro, né? Com certeza, né? Então, tá certo, professor. Obrigado por conversar com a gente aqui da TV UEM. Nós agradecemos a sua presença. Prazer é meu. Bom, hoje nós conversamos com o professor do Departamento de História aqui da Universidade, o Fábio Bertoim, que veio falar sobre o seu recente lançamento do livro Patton, um livro que fala um pouco sobre a história da Segunda Guerra. Obrigada.